Vamos começar o programa de hoje falando sobre ações judiciais que são movidas para garantir direitos dos servidores públicos, direitos muitas vezes não respeitados pelos governantes. Para falar sobre esse assunto, estamos com a doutora Zênia Cernove, advogada. Doutora Zênia, boa tarde. Boa tarde a todos, um grande abraço especial aos servidores públicos. E vamos aí, Adécio, falar sobre ações judiciais que beneficiam os servidores de uma maneira geral. Vamos começar falando sobre a licença-prêmio dos servidores. Muitas vezes o servidor não consegue tirar a licença durante o trabalho e depois se aposenta, não recebe em dinheiro e aí é preciso entrar com uma ação na justiça. Como é que é essa situação, doutora? Olha, o que tem acontecido com muita frequência é que o governo não concede licença-prêmio para o servidor quando ele está em atividade, diz que é necessidade do serviço e depois, quando o servidor se aposenta, não indeniza isso. Então, tanto a nível estadual, municipal como federal, a gente vem conseguindo obter a indenização da licença-prêmio que não foi gozada quando o servidor estava em atividade. É a tese de que, senão, aquilo caracterizaria um enriquecimento ilícito, um enriquecimento indevido à administração, que não concedeu e depois não indeniza. Então, em regra, o servidor tem que gozar a licença. Se ele se aposentar sem isso, ele tem direito a uma indenização do período da licença todinho. E agora vamos falar sobre a multa dos técnicos administrativos federais do ex-território, que ainda faz parte da ação da isonomia. Os técnicos estão na iminência de receber essa multa agora. Como é que está essa ação? Justamente, uma ação tão antiga que a União Federal demorou para cumprir o enquadramento dos técnicos nos novos planos de cargos da educação e demorou tanto que gerou esse direito a uma multa por atraso no enquadramento. Então, os servidores ainda não estão sequer recebendo a diferença do enquadramento, eles ainda estão recebendo apenas a multa. Estamos aguardando uma atualização de cálculos que deve ser feita pelo TRT para podermos finalmente liberar esses valores. Não se pode falar em prazo, então, para pagamento. Depende do quê? Depende da atualização dos cálculos que está sendo feita no Tribunal Regional do Trabalho. Essa atualização vai ser homologada judicialmente e aí sim serão expedidos os alvarás, que é a autorização para liberar os valores. Doutora Zênia, a senhora também advoga para os delegados da Polícia Civil que tiveram aí uma ação do abate de teto. Como é que é essa ação? Olha, é uma vitória recente em favor dos delegados de polícia, que eles tinham como limite remuneratório o salário do desembargador do Tribunal de Justiça e uma emenda constitucional colocou como limite o salário do governador. O salário do governador, no caso, é inferior ao do desembargador do Tribunal de Justiça. Então, nesse período em que vigorava ainda a emenda dos desembargadores, quem superava o teto tinha um desconto que chama abate de teto. Então, a gente conseguiu garantir na Justiça a devolução desses valores que foram deduzidos indevidamente dos delegados. Entre os servidores da saúde é comum existir desvio de função. E aí, claro, tem que corrigir essa situação através de ação judicial. Como é que ficou no caso de Rondônia? Olha, existem vários servidores na área de saúde que eles estão em desvio de função. Eles ocupam o cargo, mas na hora de exercer a função, exerce cargos de atribuições superiores. Como, por exemplo, o auxiliar que está efetivamente trabalhando como técnico de enfermagem ou como auxiliar de enfermagem. É uma coisa comum na saúde. E a Justiça não garantiu o enquadramento no cargo que ele ocupa, porque isso é vedado por lei, mas garantiu a diferença remuneratória. Inclusive, foi protocolado recentemente o cálculo dos valores que cada um tem para receber a título de desvio de função. O servidor deve procurar o sindicato para verificar essa situação. Nós vimos agora há pouco o Sincepol e o Sintero convocar servidores para a Assembleia na próxima quinta-feira para discutir o pagamento do precatório da ação do salário mínimo. Essa também é uma ação que a senhora atuou como advogada. E por que os precatórios não são pagos geralmente? Olha, o que acontece, o Brasil é o único país que tem precatório, tem sistema de precatório. Nos demais países, o governo, quando é condenado, ele paga. No Brasil, criou o sistema de precatório, no qual é empurrado para pagar apenas no ano seguinte e no ano seguinte simplesmente não paga. Aí essa nova emenda constitucional que foi rotulada de emenda do calote dificultou mais ainda porque um percentual mínimo da arrecadação do Estado é determinado para efeito de pagamento. Ela está sendo agora apelidada de emenda da esmola, porque o que acontece? Só paga quem tem acima de 60 anos ou quem está com um estado de saúde muito debilitado. Então, quem tem acima de 60 anos tem direito à preferência, quem está com estado de saúde debilitado tem direito à preferência, ele, vamos dizer assim, fura a fila do precatório para poder receber na frente. Mas ainda assim a gente chama de emenda da esmola, por quê? Porque são valores pequenos, então não importa quanto o servidor tem para receber, eles liberam apenas 30 salários mínimos, ou seja, quem está desesperado recebe ali um valorzinho para
tentar se reaver. E isso é um absurdo. O problema é que no nosso país não se paga e se acha isso bonito. E é um absurdo um negócio desse. No caso da educação especificamente, o pagamento desse precatório estava previsto na Lei Orçamentária de 2009. Só que o governo não cumpriu esse pagamento? Justamente. É como eu falei, era para ter sido pago em 2009 e o que acontece é que, embora o governo não honre, os tribunais não concedem sequestro. Então, quando não sequestra, o que acontece? Isso acaba incentivando o calote. O governo não honra, os tribunais não determinam o sequestro e aquilo vai se protelando e vai aumentando aquela montanha. Hoje, a montanha de dívida que o Estado tem é um absurdo. Inclusive, nós estamos tentando receber um precatório do DR, já está na vez dele, a vez dele na ordem cronológica, e o DR não sinaliza nenhuma intenção de pagar. Pelo contrário, diz que quem tem que pagar é o Estado. Doutora Zênia, para concluir a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora orientasse os servidores que acham que têm direitos sendo retirados, direitos não respeitados, o que eles devem fazer, a quem procurar também, para verificar as ações que estão em andamento. Olha, a gente sempre orientou que o servidor que quer saber como está a ação judicial dele, se ele consta ou não consta nas ações, ele tem que procurar o sindicato e se informar. E se ele tem dúvida quanto a algum direito, ele também deve procurar no sentido de se aquilo está certo, aquilo está errado, se o direito dele está sendo violado ou não. Foi indeferida a minha aposentadoria, eu quero saber se eu realmente não tinha direito a me aposentar, foi indeferido um pedido meu. O servidor tem que sempre procurar os seus direitos e logo, porque infelizmente ainda acontece muito do servidor só ir procurar o seu direito quando ele já prescreveu. Então o servidor tem dúvida, teve o direito violado, procure o seu sindicato, o sindicato está aí para isso. Nós tivemos o prazer de conversar com a doutora Zênia Cernov, advogada, que atua em defesa dos servidores públicos de Rondônia. Doutora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Uma boa tarde a todos.